Fala pessoal, hoje nós vamos falar de Milton Nascimento e de um arranjo que eu acho um dos arranjos mais emblemáticos assim da música brasileira, do movimento ali do Clube da Esquina, que é o final, aquele piano que entra no final de Cais, essa música maravilhosa, que inclusive essa música tem uma história da composição dela, é uma história triste. Ela foi composta porque em 1966, no Festival da Canção, que aconteceu lá no Maracanãzinho, a Nana Caymmi foi vaiada no festival e o Milton e o Ronaldo Bastos, eles compuseram essa música Cais pra Nana, como se fosse ali um acolhimento por conta desse triste episódio que aconteceu com ela. Então, o Ronaldo que fez a letra, né, o Milton a música, o Ronaldo conta essa história, né, nas entrevistas, que essa música nasceu por causa desse triste acontecimento com a Nana Caymmi, mas é uma música que é uma obra de arte, uma letra incrível do Ronaldo, a música do Milton nem se fala. E tem esse piano gravado pelo próprio Milton Nascimento, que entra ali no finalzinho, que sempre que eu ouço esse piano é uma coisa meio hipnotizante a sensação que eu tenho, né? Com um mantra assim que vai carregando, e tem uma solitude também, né? No piano que conversa com a música. Não sei se é porque esse arranjo está atrelado à música, né? Que traz essa atmosfera de uma letra forte, uma melodia forte também. Então esse piano para mim tem essa coisa hipnotizante que vai te carregando ali. Então vamos analisar um pouquinho os aspectos harmônicos que acontecem aqui, muito interessantes no arranjo de Cais. Vamos lá, eu estou com a parte aqui. Essa parte que faz parte essa partitura do songbook do Milton Nascimento. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito aqui ainda. Então bora nessa. Vamos lá. Primeira coisa, qual que é a ideia central por trás desse piano de Cais aqui? Primeira coisa é que a melodia está na mão esquerda e a mão direita ela vai fazer um mantra, né? Um padrão na cocheia que fica durante todo o arranjo. E a mão esquerda é quem vai trabalhar dando os coloridos nesse mantra, né? Vai criando essa atmosfera, mudando as cores dessa tríade que a mão direita ela vai mantendo. A mão direita basicamente vai manter duas tríades, que é primeiro essa Mi bemol e Sol aqui, e depois uma tríade de Lá bemol maior. E eu quero que a gente observe justamente como a mão esquerda, dependendo da nota que ela tá, como ela muda a cor do acorde. Isso é muito legal de ver, como o baixo, ele muda esse colorido da harmonia. Então vamos lá, a gente vai fazer o seguinte, ó, a mão direita, a gente vai fazer esse dueto aqui, Mi bemol Sol, né? E esse dueto ele vai ficar como um mantra na cocheia. Durante essa primeira parte aqui. E a mão esquerda é que vai se encarregar da melodia da música, né? Do arranjo. Então, a gente vai começar com essa melodia aqui, ó. Esse Sol ele vai manter aqui, ó. E aqui vai caindo. Até o Fá, tá? Então vai ficar assim essa primeira parte, ó. Começa na nota Dó, com esse dueto aqui vai formar a tríade de Dó menor, né? Quando chega no Fá, esse dueto aqui vai trocar pro Lá bemol. Aí vai ficar aqui, ó, uma tríade, né, do Lá bemol com Fá, vai ficar um Fá menor 7, né? A mão esquerda vai seguir nessa mesma ideia, né? Vai caindo, vai fazendo esse desenho aqui, ó. Olha só. Olha que interessante. Deixa eu arrumar a parte aqui. Que interessante isso, né? Ele tá aqui nesse... Fica um Fá menor, né? Olha só. Que legal esse Lá bemol aqui, ó, com baixo no Ré. Ó. Agora vira um Si bemol sus, né? E aqui, olha só que bonito isso aqui, ó. Aqui tem uma pequena sutileza nesse último compasso, que também
traz um pequeno movimento harmônico, mas que é muito bonito, que é esse aqui, ó. Ele faz essa tríade aqui do Lá bemol, né, ó. Uma vez, 2, 3. Aí na quarta, ó, essa nota cai aqui pro Ré, ó. Olha que lindo isso aqui, ó. Ele faz esse... Se fosse um Mi bemol, sétima maior, com baixo no Ré, né? E aqui o baixo vai fazer um caminho com intervalos de terça muito bonito também, que é isso aqui, ó. Até chegar nesse Lá bemol aqui, ó. Sobre esse dueto aqui, né, de Mi bemol e Sol. Então vai ficar assim, ó. Muito legal, né? Então mais uma vez, ó. Muito interessante também, eu acho, como o Milton utiliza nesse arranjo, o fato dele usar tanto o Lá natural aqui, como o Lá bemol, né? Ele usa tanto o modo eólio como o dórico, ele fica brincando nesses dois coloridos o tempo inteiro, né? Muito legal ver a sensação como muda quando você tá num modo e a sensação do outro, né? Uma hora você tá nesse, outra hora ele tá passando por esse aqui. Eu acho isso muito interessante também, como ele explora a harmonia nesse sentido, tá? Então, ele passa aqui primeiro nessa caída, como se estivesse no Mi bemol lídio, né? Com o Lá natural, mas ao final ele termina vindo aqui pro Lá bemol. Então, vamos lá. Agora veio pro Lá bemol, né? Então vamos seguindo aqui essa parte final aqui do Lá bemol. Olha só que bonito. Quando vai para esse Si bemol sus aqui, é bonito demais, né? Que ele vai para um lugar de... parece um lugar mais... uma sensação mais esperançosa, né? Uma preparação, né? Que ele vem aqui, ó. E aqui na partitura já tá como o final, né? Mas é porque isso aqui fica num loop. E aí no áudio ele vai repetindo e acaba num fade out, né? Que seria aquela parte. É muito interessante como essa melodia da mão esquerda, ela vai trazendo uma tensão, né? E ao mesmo tempo vai mudando o colorido da mão direita. Eu acho isso uma das coisas mais interessantes da harmonia. Como uma mesma tríade, ela pode ter diversas cores, diversas sensações, diversos coloridos, dependendo de onde está o baixo na mão esquerda. Então, para mim, esse arranjo é um dos melhores exemplos para mostrar isso, como o baixo tem esse poder de mudar a cor de um acorde, né, de uma tríade, de uma nota. Então é isso, que maravilha esse arranjo de Milton Nascimento, né, de Kais, desse álbum Clube da Esquina, que foi eleito aí o melhor álbum brasileiro de todos os tempos. E eu quero saber o que você achou, se você já conhecia esse arranjo, se você sabia que esse piano tinha sido tocado também pelo grande Milton Nascimento. Então é isso, se você não está inscrito aqui ainda no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Lembrando também que você pode se tornar membro aqui do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. E eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Até já!